Foi o tema que eu coloquei para compartilhar com vocês. Então aqui não vai ser uma pregação assim, o pastor vai pregar hoje, não. Eu vou compartilhar alguns pontos bem interessantes, né? Vou trazer algumas coisas do que nós ouvimos esses dias. E esse versículo aqui, Lucas 12, o Rafa até leu, né? 34. Eu vou ler o 32. A primeira parte do verso 32 de Lucas 12. A primeira parte diz assim: não temas. Não, é o verso todo, né? A primeira parte. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu gostaria que você orasse comigo mais uma vez. Feche seus olhos e ora. E eu oro agora em nome de Jesus, que a sua mente seja livre para receber a poderosa palavra de Deus. E que por mais simples que seja a palavra que vier no seu ouvido, ela vai se transformar em algo poderoso, uma semente poderosa no seu coração, porque ela vai ter o poder de impulsionar a sua vida, de trazer clareza, trazer revelação. Por isso eu oro agora, em nome de Jesus, que a sua mente esteja livre, que seu coração esteja livre para receber a palavra de Deus, e que o Senhor me use nessa hora para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu estava preparando essa palavra e eu estava pensando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? E algumas coisas o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que os meninos colocassem ali Lucas 11, 20. Porque Jesus um dia, ele está expulsando demônios e os religiosos começaram a dizer para ele: o que você está fazendo aí é coisa do diabo, né? O diabo que usa ele. É um demônio que usa ele. Olha que acusação terrível. Acusação terrível. E Jesus disse assim: olha, seguinte, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que na verdade ele expulsa demônio pelo dedo de Deus. E está dizendo: olha, eu estou fazendo isso porque chegou o reino de Deus até vocês. Então, primeiro ponto de partida aqui é que o reino já chegou. É que o reino já está entre nós. Amém? Aí lá em Lucas 17, 20... Lucas 17, 20, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é aquela coisa que parece ser. O 21, nem dirão, peraí, será que eu marquei errado? É o 20 e o 21. Tá. Aí vamos até a parte final aqui. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui é uma revelação profunda. Por quê? Porque o reino de Deus é algo que já está dentro de mim e de você. Mas pastor, como funciona isso na prática? Me explique melhor, deixa eu explicar para você. Você vai perceber que agora que você se tornou um filho de Deus, você percebe que o que rege a sua vida, os princípios que você tem, vieram do céu, não vieram do homem. Não é coisa que você aprendeu na escola. É coisas que você aprendeu com o Espírito. É coisa que você aprendeu com a palavra. Então, ele já está. E são sinais de que o reino já está dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, eu dou glória a Deus porque você não é alguém que se converteu para participar de uma nova religião. É alguém que recebeu o reino. Então, Jesus diz claramente aqui: o reino está dentro. Eu gosto muito disso, de saber disso, que o reino já move dentro de mim. É algo que já está embutido em mim. Eu não estou buscando o reino. Às vezes a gente usa expressões que parece que não se conectam muito bem, mas o reino já está dentro de nós. Amém? Aleluia. Aí, em Lucas 12, onde nós volta lá na mesma leitura, por favor, Júnior. Então, Lucas aqui, o que nós lemos, né?
ele diz assim, não temas, ó pequeno rebanho, está falando de mim, de você, nós somos esse rebanho. Ele diz, o Pai se agradou, ele teve prazer em dar o reino para vocês. Então esse reino, além de ser, já está em nós, esse reino também é nosso. Esse reino já nos pertence. O reino nos pertence por quê? Porque o Pai teve prazer, ele se agradou. Irmão, nós precisamos atentar e crer realmente na palavra de Deus, naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos. Paulo fala sobre isso lá em Hebreus, quando ele diz, olha irmão, está na hora de atentar com mais firmeza para as coisas que nós temos ouvido. Sabe, aquilo que você tem ouvido não pode se tornar uma coisa comum. Aquilo que você tem ouvido não pode se tornar uma coisa como se fosse, você estivesse assistindo uma palestra, né, de algum assunto, de um coach. Não, sabe, a palavra que você tem ouvido é a palavra de Deus, irmão. Então Paulo diz, olha, atente com mais firmeza para o que você tem ouvido. E o que você tem ouvido nessa noite é que o reino está dentro de você simplesmente por um motivo. Porque o Pai teve prazer. Existe uma alegria de Deus de colocar o reino dentro de você. Amém? Aleluia. Então o reino lhe pertence, né? Ele lhe pertence. E você deve trabalhar pelo reino. Então, semana passada, primeira semana do jejum, nós ouvimos falar sobre Esther. Quem lembra de Esther? Esther representa eu e você. O que aconteceu com Esther? Esther, ela antes era uma plebeia. Era alguém que não era do reino. Mas agora ela se torna do reino. Ela se torna rainha. Ela agora tem tudo ao seu alcance. Tudo que é do rei é dela. Eu acho interessante que um dia que ela foi convocada a ir falar com o rei, ela disse, olha, quem vai até o rei sem avisar, morre. Vou matar. Tem todo um protocolo para ir falar com o rei, mas eu irei. E se eu morrer, eu morrerei. Mas quando ela entra no palácio, diante do rei, o rei levanta o seu, como é que chama, o cetro, e significava que ela era aceita, ela podia chegar. Sabe, deixa eu falar, você já está no reino e você é aceito, você é amado. Você pode entrar. A Bíblia diz assim, entre com confiança no trono, diante do trono da graça. O trono é da graça. Olha que maravilha, essas coisas a gente não percebe, mas o trono que nós entramos é o trono da graça. Diante desse trono nós achamos graça, favor e misericórdia. Os irmãos estão comigo? Então Esther, ela está ali desfrutando, diga comigo, desfrutando. Ela estava desfrutando do reino, ela agora pertencia ao reino, ela estava ali diante do rei, ela tinha tudo, só que tinha um porém, ela não sabia que ela deveria só desfrutar, havia uma guerra também. Deixa eu falar, você já está no reino, você já é do rei, mas você tem uma guerra para batalhar. Por quê? Porque você tem um inimigo. Os irmãos estão comigo? Então o diabo continua sendo diabo, ele continua sendo seu inimigo, ele continua querendo fazer o que ele sabe fazer, que é roubar, matar e destruir, e você tem que ter um posicionamento. Então você foi salvo, já está na presença do rei, mas você tem um posicionamento agora, você tem uma guerra a vencer e você tem um trabalho a fazer. Seria muita incoerência você agora ser do reino e você não querer trabalhar no reino. Você não querer fazer a obra do reino, só desfrutar das coisas do reino. Então, essa é a mentalidade de Esther. Então, muitas vezes nós temos a mesma mentalidade. Eu estou no reino, já sou salvo, vou para o céu, mas eu não preciso mais fazer nada. Já está tudo garantido, está tudo certo. Não, irmãos, essa é a mentalidade de Esther. Então alguém, o Mardoqueu, ou Mardocai, era o primo dela que cuidou dela, que era como se fosse o pai dela. Agora ele vem lá e ele está inconformado. E ele faz de tudo ali. Ele anda com a roupa rasgada na rua para chamar a atenção dela. Então o Espírito Santo, no caso Mardoqueu aqui, o Mardocai, ele aponta para o Espírito Santo que ele vai fazer de tudo para você cair na realidade de que você está no reino, não só para desfrutar do reino, mas que tem uma obra no reino para ser feita. Os irmãos entenderam? Isso deve nos incomodar. Nós não podemos cruzar os braços, tem uma obra para ser feita. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Aleluia. Então essa mentalidade era a mentalidade errada, né? Ela não estava... o Mardoqueu, ele disse para ela, ó, você acha que não foi para isso que Deus te trouxe aí, colocou aí? Deus te trouxe aí com um objetivo. Existe um propósito. Ela tinha uma responsabilidade agora e precisava se posicionar. É a mesma coisa que eu e você. Amém? O que significa isso, pastor? Eu falei um pouco para os irmãos agora. Significa que esse posicionamento é você mostrar para todos, para o mundo, para o seu vizinho, para o seu colega, no trabalho, quem você é. Amém? As pessoas precisam olhar para você e saber quem você representa. Amém, irmãos? Quem você representa? Você representa alguém, você representa o reino. As pessoas precisam olhar. Então, a responsabilidade sua não é só com a sua autoimagem. As pessoas olham não, eu tenho que preservar a minha imagem. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Não, isso é bom, mas não é isso. A nossa responsabilidade é que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Que você agora expresse o reino. Você precisa andar como alguém do reino anda. Você precisa falar como alguém do reino fala. Alguém chegou para mim e falou, pastor, um irmão da nossa igreja, ele até ministra na célula. Pastor, eu vi ele falando um palavrão. Eu falei, não, calma. A pessoa ficou horrorizada. Alguém da célula que até ministra, que ministra a palavra, ministra oferta, que ora na célula. O cara falou um palavrão. Eu fiquei assim. E sabe por que essa pessoa falou isso para mim? É fofoca? Não. É porque aquela pessoa não se comportou como alguém do reino. Não expressou palavras de alguém do reino. E isso traz escândalo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos essa... Você, tenho certeza que chegou aqui, você nem olhou para essas lâmpadas que estão aí. Você nem olhou. Mas se der um apagão, se qualquer coisa acontecer e ela piscar, você, puxa vida. Por quê? Porque a lâmpada parou. Então, a nossa responsabilidade é expressar o reino. Expressar quem você representa. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Então, as pessoas precisam ver isso na sua vida. As pessoas virão para o reino quando verem o reino em você. As pessoas vão dizer, puxa vida, agora eu entendi, é assim que é ser crente. É ser igual você, irmão. Então eu quero isso para a minha vida. Por que muita gente não quis ainda? Porque quando olha para muitos crentes, acha que o cara é fanático, que ele é meio desbilolado das ideias, que ele anda esquisito, que ele veste uma roupa esquisita, que ele fala esquisito, que ele é chato, é uma pessoa insuportável. Porque o camarada acha que viver assim é que representa o reino. Então eu falei para os irmãos, nós somos as iscas, porque Jesus disse para Pedro e para o seu irmão André, disse, a partir de agora vocês são pescadores de homens. Vocês vão trazer homens para o reino de Deus. Como que nós trazemos as pessoas para o reino de Deus, irmãos? Você deve entender que você é alguém do reino, que você deve expressar o reino, e expressar o reino é se parecer com Jesus. Expressar o reino é você ter um comportamento correto de acordo com o reino. Você deve ter um comportamento de acordo com o seu pai. Irmãos, quando os meus filhos não se comportam como eu me comportaria, eu fico muito decepcionado. Eu fico muito triste, eu falo, que coisa feia. Meu filho, minha filha, muito ruim isso. E as pessoas também vê, as pessoas também falam. Quando meus filhos pisaram na bola, eu falo, é filho do pastor, mas é verdade. Agora imagina o filho de Deus. Sabe, filho precisa se parecer com o pai. Amém, irmãos? Então eu creio que esse é um tempo de posicionamento. Eu creio que esse é um tempo de posicionamento. Se comportar de acordo com a sua identidade. Os irmãos estão comigo?
Aleluia. Se comportar de acordo com a sua identidade. Então, irmãos, Deus vai nos dar muita oportunidade de você pescar, trazer vidas. Semana, quarta-feira, eu vou falar sobre isso. Sobre ser um pescador. Trazer vidas. Como que você traz vidas? Deixa eu falar, irmãos, cada pessoa que Deus coloca na sua vida, cada encontro que parece ser uma coisa aleatória, foi por acaso, pessoas às vezes sentou do seu lado no ônibus, pessoa que Deus colocou lá, às vezes colocou para trabalhar com você, do seu lado, lá na firma, na máquina, do seu lado, né? na empresa, sei. Essas pessoas, Deus colocou ali por tua causa. Porque você é o canal de Deus para a vida deles. Amém? Então aquele caixa, você vai no mercado, tem muitos caixas, você chega naquele caixa. Mas já vi muitos crentes, ele pegar a oportunidade que Deus deu. Aí eu falei quarta-feira aqui, ó, toda pessoa que você encontrar na sua vida, você deve marcar a vida dela. De que forma, pastor? Com um sorriso, com um bom dia carinhoso, com um gesto de amizade, com alguma coisa, irmãos. Ah, mas é o meu jeito, eu sou a pessoa. Não, então, esse é o problema, o seu jeito. Eu estou falando do jeito do reino. Os filhos do reino se comportam dessa forma. E o reino já está dentro de você. Mas o que eu preciso, pastor? Expressar o reino que já está dentro de você. Eu sempre chego, por exemplo, no caixa do mercado, eu chego lá. A minha esposa fala, você... que tem caixa que é difícil, né, irmão? Tá ali reclamando. Né? Eu falo, bom dia. Às vezes, alguns falam bom dia, mas outros não falam. Se falasse, ela diria assim, bom dia por quê? Né? O que tem de bom? Mas não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Com quem eu sou. As situações vai mostrar quem você é. E eu faço questão, na hora de sair, a pessoa nem me deu bom dia, eu falo boa tarde, bom serviço para você. Porque mesmo ela não merecendo, aparentemente, eu deixei algo da minha vida. Eu expressei o reino. Sabe por quê? Porque Jesus veio de tão longe. E Ele manifestou aqui o que? O seu amor, a sua graça, o seu perdão. Ele expressou o reino. É isso que nós temos. Nós temos o reino, nós temos a presença de Deus. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Aleluia. Então a sua vida deve expressar o reino, e isso não é opcional. Amém? Em Atos capítulo 17, e eu quero finalizar por aqui, Atos 17, tem uma passagem onde, eu vou ler aqui com você, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios ou a malandragem, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, ou se você quiser americanizar, Jason, procuraram trazê-los para junto do povo. E não achando, trouxeram a Jason, alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason acolheu. E todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei. Que existe outro rei. Aqui é bem interessante, porque é uma história onde Paulo está numa cidade, Tessalônica. Nessa cidade, esse homem chamado Jason, ou Jason, ele recebe Paulo na casa dele, se transforma em uma igreja. Ali o evangelho é pregado, e os judeus, o povo que se dizia o povo de Deus, fizeram um grande levante, um grande alvoroço na cidade. E eu quero falar desses dois pontos aqui, que nós lemos no livro hoje, eu creio que foi hoje, ou ontem. E ele diz o seguinte, olha, aí eu vou inverter aqui, eu acho que vai ser mais interessante, porque a primeira coisa, eu vou inverter aqui, ele diz assim, olha, eles reúnem a cidade e dizem, esses homens são perturbadores, porque eles estão dizendo que existe outro rei que não é César. César era o imperador, você sabe disso. O que temos aqui, irmãos, para aprender? Qual o aprendizado, né? A revelação que nós temos aqui? A revelação, irmãos, é que existem dois tipos de reino.
Existem duas formas de você viver. Então eles dizem, olha, eles vieram falando que tem outro rei chamado Jesus, mas nós cremos no rei chamado César. César é o reino desse mundo. César representa o próprio diabo, ou representa o sistema desse mundo, a forma que esse mundo funciona. Como que é que esse mundo funciona? Você está comigo? Como que esse mundo funciona? Esse mundo funciona, irmãos, é na base do interesse, do merecimento, sabe? Do toma lá da cá, daquele jogo assim, sabe? Para subir, você pisa em quem tiver na sua frente, sabe? As mentiras, os enganos. E eles dizem assim, olha, eles estão dizendo que tem outro rei. É verdade, era isso que ele estava dizendo. Sabe o que está aqui, na verdade, irmãos? Que nós vivemos debaixo de outra autoridade. Que o que rege, o que domina, o que dirige a mim e a sua vida é Jesus. É esse rei. É as verdades que ele fala, são as verdades que ele fala. Sabe? Essa deve ser a nossa vida. Você vai ser muito tentado a viver pelo sistema do mundo, pelo que as pessoas falaram para você. Isso vai te trazer desânimo, isso vai te colocar você para baixo. Mas se você decidir que o rei da sua vida é esse rei aqui, é Jesus e a sua palavra, a sua vida vai de vento em popa. Você vai vencer, você vai avançar, as coisas vão dar certo para você. Agora você que tem o reino em você, você não pode ficar dividido. Um pé lá e outro pé aqui. Sabe, você tem um rei agora. Você tem um rei. Amém? Você tem que decidir o que vai dominar a minha vida. Esse sistema do mundo ou Jesus? Então eles disseram, olha, e eles estão dizendo que tem outro rei. Pois é verdade. Nós agora temos um rei. Rei é aquele que domina. E o reino é o território que esse rei domina. E esse reino já está dentro de mim, dentro de você. Então, na verdade, a sua vida deveria ser um lugar onde o rei domina, onde o rei direciona a sua vida. Os ensinamentos não é no mundo, para a sua vida não é no mundo. Não é lá os ensinos da novela, do que você viu por aí, do filme, da série. É a palavra de Deus. Esses devem ser os princípios que regem a sua vida. Os irmãos estão comigo? E eles falaram assim, olha, e é o seguinte, eles têm transtornado o mundo. Eles transtornaram o mundo. O que deixou aqueles religiosos enfurecidos? E aqui eu quero terminar. Porque o que aqueles homens pregavam é que é o seguinte, para a sua vida mudar, só precisa crer em Jesus. Não precisa fazer mais nada. Não estão comigo? Mas isso é um ensinamento muito básico, pastor. Não precisa fazer mais nada. Não. Essa é a pedra fundamental. Jesus é a pedra fundamental. É crer em Jesus. Presta atenção. Porque o que você vai crer por aí, o que você vai ver por aí, presta atenção. Geralmente nas igrejas é assim. Tem toda a lei, Moisés. Nós cantamos aqui. Me tira o medo que me faz dizer Moisés. Eu fiquei pensando ali, muita gente nem entende esse louvor, sabia, Mateus? Que negócio é esse? E canta porque é bonito, né? Assim, sabe, o ritmo é bom, tal. E me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faça entender. Eu não errei não a letra? Isso é um milagre. Me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Sabe o que está dizendo aqui? Você não precisa dizer que ninguém vai em seu lugar mais. A obra já foi feita, você tem acesso livre. Você pode entrar. É isso, a mensagem que transtorna as pessoas é essa. Era muito para a cabeça deles. Ouvi uma palavra que dizia assim, você só precisa crer. Crer em Jesus. Paulo faz a maior pregação, uma noite poderosa. Paulo está preso, aí chega sabe, a cadeia se abre lá, o Paulo e Silas estão cantando e a cadeia se abre. Aí o carcereiro, o responsável diz, o que eu faço? Eles, crê em Jesus e será salvo, tu e tua casa. É só crer. É muito para a cabeça do religioso que
que é só isso, creio e sou salvo. Não fui eu que inventei esse negócio. É a Bíblia que diz. Se você crer, você já é salvo. É assim que a Bíblia diz. Agora, o que os religiosos pensam? É assim, ó. Eles acham que começou lá em Moisés, aí veio a lei, os profetas, veio vindo. De repente aparece Jesus. Agora Jesus é um reforço para você viver tudo que você estava vivendo na lei, através do merecimento. Se você fizer, você recebe, né? Mas cuidado com o peso, com a mão. Jesus, quando vem, ele veio transtornar. E eu fui no dicionário, falei, o que é transtornar? Transtornar é alterar a ordem, reviravolta, desnudar, fazer mudar tudo. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Então a sua vida com Jesus não tem nada a ver com o passado, com a lei, com o que você fez, se você mereceu ou não mereceu, o quanto você pecou. Não, a vida com Jesus é uma história que você começa e agora a sua vida é dele, não importa o que você fez. E você agora é salvo porque você crê nele. É simples, irmão. Essa mensagem transtorna as pessoas. Então, às vezes, a nossa dificuldade de falar para as pessoas de Jesus é porque nós queremos ser muito exegético, né? Queremos ter muitos argumentos bíblicos, né? Para convencer, para mostrar. E Jesus, quando você vê Jesus vindo e vê aquele povo perdido, Jesus diz, como que eu vou falar? Ele chega e fala assim, Natan, é assim, eu sou a porta. Se você entrar, você é salvo. Pode entrar, pode ir. A sua porta, entra por mim. Salvo, salvo. Joãozinho, eu sou a porta. Você entrar, salvo. É assim. Foi isso, essa é a mensagem que transtorna as pessoas. Porque é uma mensagem simples demais. Jesus diz, eu sou a porta. E nessa noite, o que você precisa saber é onde você está. Você está do lado de lá ou do lado de cá da porta? Se você está do lado de cá, o reino já veio para dentro de você. Se você está do lado de cá, o rei já domina, porque esse lugar onde o reino está é território do rei. Ele domina a sua vida. Isso é um fato, isso é uma realidade. Então, o evangelho que você tem que pregar é esse, vai transtornar o mundo. Meu irmão, você já creu? Você crê que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelo seu pecado? Creio. Você crê? Então vou orar por você, você já é salvo. Não, mas eu não quero ser crente. Não, crente não, mas salvo você já é. A Bíblia não diz que é todo que crê que seja crente. É crer e será salvo. Amém? Obrigado, viu? Parabéns, vocês entraram pela porta certa, viu? Vocês são bênçãos. Os irmãos estão comigo? Vocês estão entendendo, irmãos? Essa mensagem transtorna. Mas que eu estou falando para você isso? Pois essa mensagem é simples de pregar. Basta você ter entendido. Basta você ter recebido. Basta você ter recebido esse reino dentro de você. Então você já tem essa verdade. Amém? Aleluia. Eu quero... Tem até algumas coisas aqui mais, mas eu quero orar por você agora. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vou chamar o Wellington aqui, os meninos, para fazer um fundo musical. Eu quero orar por você. Essa mensagem simples, né? Compartilhei o livro com você, na verdade. Vamos revisar o que eu falei? Deixa eu ver se eu lembro aqui o que eu falei. O que eu falei para você? Jesus disse primeiro que o reino chegou, porque ele estava expulsando o demônio pelo dedo de Deus, o reino chegou. Noutra ocasião ele disse que o reino já está no meio de vocês, mas agora ele diz que o reino já está dentro de mim e de você. Tudo bem? O reino está onde? Fazer igual os irmãos falam lá com os kids. O reino está onde? No meio de nós? Dentro de nós. E por que o reino está dentro de nós? Vamos ser bem didático aqui. Porque o Pai se agradou dar esse reino, colocar esse reino dentro de mim e de você. Se for orar amanhã, você vai orar baseado nessas verdades. O reino já está em mim. E o reino, pastor, mas o que significa aí? Isso, o reino é o lugar que o rei reina. Que o rei tem autoridade. Então quem tem autoridade na sua vida é Jesus. Porque você já é o lugar do reino de Deus. Amém? Esse bairro aqui pertence à cidade de quê? Qual cidade? Qual cidade? Alguém me ajuda?
Olha, aqui alguém é muito sábio. Guarulhos. O prefeito de Arujá pode vir fazer alguma coisa aqui? Eu não vou arrumar essa rua, colocar lombada nessa rua, pode? Não, porque ele não manda aqui. Um ensino bem básico, uma ilustração bem básica. Deixa eu falar. O inimigo não pode agir na sua vida mais. Você não pode permitir que o inimigo haja na sua vida. Você não pode permitir que haja coisas do inimigo na sua vida. Porque o território da sua vida pertence ao rei Jesus. Nós aprendemos sobre isso. Aprendemos também que Esté é aquela mulher que já vivia no reino, mas ela não tinha o entendimento correto do reino. Os irmãos estão comigo? Esté vivia no reino, mas ela não tinha, porque ela agora era rainha, ela agora ia desfrutar do reino, ela agora estava numa posição muito boa, muito favorecida, ela nem merecia nada daquilo, ninguém conhecia ela, mas de repente ela se tornou alguém que estava no reino. É a mesma coisa, eu e você, nós agora somos do reino, nem merecíamos, mas agora somos do reino. Mas ela não entendia que tinha que ter um posicionamento no reino, que tinha uma guerra para fazer, ela tinha que ter uma luta para lutar. E também eu e você temos a mesma guerra para lutar. Ela tinha um inimigo chamado Amã. Ela nem sabia desse camarada. Esse Amã representa o diabo, que quer destruir o povo de Deus, quer destruir a obra de Deus. Você tem um inimigo. Se você perguntar, eu não sei se você ora, como que é a sua oração. Você perguntar, pastor, mas por que eu preciso orar? Por quê? Eu digo, porque você tem um inimigo chamado Satanás. E o desejo dele é fazer a obra dele, e ele está certo nesse. Deixa eu falar para você, nesse aspecto aqui eu dou um ponto para ele. Ele está certinho. Ele vem fazer o que ele quer, que ele gosta, quer matar, roubar, destruir, fazer baixaria. Mas a sua posição é de lutar. Só que você não luta para ver se você vence o diabo. Não, irmãos. Quando você entra no time de Jesus, você põe o uniforme e entra no campo, no time de Jesus, você já é vencedor. Então você só assume a posição de vencedor e você começa a orar como vencedor. Então, se você perguntar, por que eu tenho que orar? Por isso, porque você tem um inimigo. O território do inimigo é o território das doenças, dos acidentes, das malignidades, da destruição, da miséria. E é por isso que você tem que se posicionar. Amã queria destruir o povo de Deus. Alguém que é o Espírito Santo precisa abrir os olhos dela. Mas do que eu preciso, olha, toma cuidado, você está aí, mas nem você vai escapar se você não se posicionar. Não pense que vai escapar, não. Deixa eu falar para você. É tempo do Espírito Santo abrir os nossos olhos para nos posicionar. Essas são verdades espirituais, irmãos, você precisa entender. Amém? Aí eu terminei falando que a acusação contra eles é que eles agora diziam que tinha um rei. E é verdade, nós temos um rei. Nós precisamos dizer todo dia. Você pode dizer hoje, eu tenho um rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o rei da minha vida. Sabe quando você está orando assim, você está dizendo, Ele que governa a minha vida. Ele governa os meus passos. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei. Eu tive uma experiência com o Senhor uma vez. Eu orei e fui trabalhar. E quando eu fui entrando, ia pegar o ônibus, eu estava já em cima da hora. O ônibus não abriu, ele passou direto. É muito ruim, né, irmão? Você fica chateado. Você fica querendo abençoar a vida do motorista. Ele foi embora. Isso faz muito tempo. Eu esperei o outro ônibus, 15 minutos depois, não demorou muito, porque geralmente era meia hora. Passou, e eu entrei. E quando eu cheguei no trevo, na Dutra, aquele ônibus estava arrebentado. Isso é experiência. Sabe por quê? Porque eu confesso, Jesus é o rei da minha vida. Você não sabe? Aí eu vi a notícia de pessoas que foram postar, uma mulher grávida que ganhou neném lá no ônibus mesmo, e as coisas, sabe, terrível. Deixa eu falar para você, declara isso todos os dias da sua vida, que Ele seja o rei. Senhor, governa a minha vida. Sabe, irmãos, às vezes é um certo orgulho da nossa parte. Nós somos tão bons no que fazemos, nós já temos tanta habilidade, a gente sabe como fazer as coisas, e às vezes não, mas você não conhece o amanhã. Você não conhece, você conhece o que aconteceu hoje até agora. Sabe, se eu fosse você, eu oraria mais para que o reino reine.
Sabe, o Pai Nosso diz: seja feita a sua vontade aqui na terra. A terra é a sua vida. A terra aponta para o homem, o pó. O homem, Deus fez o homem do pó. O pó é a sua vida. Você deveria orar dessa forma: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, dirija os meus passos. Irmãos, eu faço, parece uma reza para mim. A minha oração para: Senhor, dirige os meus passos, dirige os meus pensamentos, dirige a minha vida, dirige onde eu vou, o que eu faço primeiro, o que eu faço. Outro dia eu estava orando e eu falei: Senhor, eu não sei de nada, eu não sei por onde. Estou confessando aqui minha fraqueza. Eu falei: me ajuda, me socorre. Você pode fazer essa oração para o seu pai. Você não pode falar para as pessoas: ah, eu sou um miserável, coitado de mim. Não, mas para o seu pai você diga lá. Para o pai você tem que falar a sua fraqueza. Lembra aquele louvor? Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Sabe, diante do Senhor você pode expor suas fraquezas. Você pode falar onde dói. Você está comigo? Você pode colocar diante dele. Ele é seu pai. Você pode. Diante dos homens você não vai chegar dizendo que é um coitado, miserável. Você vai dizer: eu sou forte em Jesus. O Senhor me fortalece. O Senhor me dá vitória. É isso que você tem que falar para as pessoas. Mas diante do Senhor você fala: pai, eu estou com medo. Vamos cantar essa parte aí? Canta aí, Mateus. Solta a voz. No mundo busquei, mas não tenho. Aí Jesus virá buscar o seu povo. Jesus virá buscar a sua igreja. Você vai declarar sempre, como diz essa canção: não há nada melhor. Aleluia. Você sabe que o que realmente importa é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor, é os princípios do reino. Eles disseram assim: olha, eles transtornam o mundo, é verdade. Por quê? Porque nós transtornar é mudar, é ser contra, é não aceitar. A Bíblia: não vos conformeis com esse mundo. Então, irmãos, a cada dia eu preciso falar para você aqui: não se conforme com o mundo. Não traga o mundo para o seu coração, para dentro de você, para dentro da sua casa. Não se conforme, porque não faz parte. Você tem o reino dentro de você. Você tem o reino dentro de você. Esse jejum tem nos ensinado tantas coisas. E nessa noite eu creio que essas lições vão ficar no nosso coração. Quero orar por você. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor, entregar a vida para Jesus, dá um sinal com a sua mão para eu orar por você. Por favor, dá um sinal com a sua mão para a gente orar por você. Tem alguém que entregar, se reconciliar com o Senhor, entregar a vida para Jesus? Dá um sinal para a gente orar por você. Não tem ninguém, né? Aleluia. Então todos já têm o reino. Aleluia. Mas deixa eu orar por você. Levante a sua mão. Vamos fazer diferente. Vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer assim: irmã com irmã, irmão com irmão. Você vai até uma pessoa, tá? Você fica junto com esse irmão e fala: irmão, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Que Jesus domine, dirija seus passos, a sua vida. Amém? Eu vou orar para abençoar a sua casa, a sua família. Eu vou abençoar você, meu irmão. Amém? Fala, se apresente para ele. Diga: meu nome é fulano e eu sou um profeta do Senhor na sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão. Eu declaro sobre ele a sua graça, a sua bondade, o seu favor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Eu abençoo, Senhor, abençoo meu irmão. Eu declaro sobre ele uma semana extraordinária. Eu declaro sobre a tua vida uma semana poderosa, de graça, de favor de Deus, de discernimento, de favor do Espírito. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não há nada. E duas irmãs que pelo menos chegaram para mim, a Juliana e a Val. Que Deus abençoe as irmãs que estão conosco. Amém? Eu sei que está a primeira vez também. Seja bem-vindo em nome de Jesus.
Amém? Eu abençoo a sua vida. Eu declaro uma semana poderosa, a última semana do jejum sobrenatural. Que Deus te abençoe. Antes de sair, dá um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele. Declara a semana vitoriosa em nome de Jesus.